Bom, pessoal, para finalizar a aula 1 de análise descritiva em dados multivariados, eu vou executar então alguns comandos aqui em Python, tá? Para a gente fazer análise descritiva, para obter as medidas resumo e olhar graficamente, né? Como que estão esses dados aqui do íris, tá? Então aqui, eu não tinha ainda colocado essa imagem, a fonte dela tá aqui embaixo, né? Então, você tem esses 3 tipos de flores íris, né? A primeira aqui seria versicolor, né? Aí você tem a pétala e a sépala, tá? A setosa e a virgínica. Então, vocês veem que o comprimento, a largura da pétala e da sépala devem ser diferentes para as 3 espécies, tá? Eu estou usando aqui o Jupyter Notebook com o Python 3, tá? Então, eu vou chamar aqui as bibliotecas, né? Então, Matplotlib, Pandas, NumPy, Seaborn, o sklearn. Vou fazer a leitura aqui dos dados usando essa função aqui. Então, load iris, que está lá no datasets do sklearn, tá? Vou atribuir isso para um objeto iris. Então, se você escrever iris e colocar um ponto e um shift, ele vai te dar as opções que você tem nesse objeto, tá? Então, você tem data, você tem target, você tem feature names. Então, por exemplo, se você colocar iris.data, ele vai te dar os dados como eles estão lá no sklearn, tá? Eu vou usar aqui o data frame, então eu vou atribuir para um objeto iris_df, um data frame em que eu vou pegar os elementos, então, data e feature names. Vou colocar ele aqui, então se você colocar iris_df, se você colocar head, ele vai mostrar para vocês as 5 primeiras observações desse data frame, tá? Se você quiser as últimas 5, então você põe ponto tail, ele te mostra as 5 observações de baixo. Então, se você quiser dar uma olhada nos dados aqui, então você pode usar scatter matrix, você coloca iris_df e aí você coloca duplos colchetes aqui e vai dizer quais são as variáveis que você quer, tá? Aí você usa esse show, então ele vai mostrar para você esse gráfico, né? Então, não sei se vocês conseguem olhar aí, pode ser que os pontinhos aqui estejam mais apagadinhos, né? É parecido com aquele gráfico que a gente fez pairs lá no R, né? Então, aqui, só que aqui ele está colocando o histograma, então, na diagonal principal desse gráfico, tá? Então, aqui, ó, ele apresenta o gráfico de dispersão entre o comprimento da sépala e a largura da sépala, tá? E assim por diante. Aqui é o histograma do comprimento da sépala. Um gráfico que poderia ser usado se você tivesse observações ao longo do tempo, por exemplo, seria o profile plot, tá? Aqui não faz muito sentido a gente usar porque a gente não tem observações ao longo do tempo, tá? Mas eu mostro para vocês como uma outra possibilidade também para você observar os seus dados, tá? Então, digamos que você tivessem um problema de controle de qualidade, por exemplo, tá? E você quer observar os pontos, então, ao longo do tempo com o gráfico de linhas, tá? Então, esse profile plot, ele vai fazer para você o gráfico de linhas. No caso aqui, das 4 variáveis. Notem aqui, ó, que você consegue ver que você tem grupos, por quê? Porque você tem o perfil aqui do comprimento da sépala, parece que tem 3 divisões aqui. Por quê? Porque o comportamento aqui do comprimento da sépala é diferente para cada espécie, tá? Mesma coisa acontece com as outras variáveis. Bom, as estatísticas descritivas. Então, aqui, ó, vou calcular a média para todas as observações, tá? Então, a média das variáveis, das 4 variáveis, considerando todas as observações, ou seja, não fazendo distinção de espécie, tá? Então, a gente usa o apply. E aqui eu seleciono, então, a min, que é a média do NumPy, tá? Então, aqui, ó, sempre você tem o pacote, ponto, a função, tá? Aí você calcula, então, as médias aqui do comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento e largura da pétalas, assim por diante, tá?
E aqui eu consigo calcular, então, o desvio padrão dessas variáveis, considerando todas as observações. Bom, como que a gente faria aqui no Python para ter as estatísticas descritivas por espécie? Tá? Então, aqui eu vou definir que setosa vai ser os meus dados, então iris underline df, tal que o y, que eu defini aqui em cima como a espécie, for igual a 0, tá? Então, você precisa saber qual que é o 0, qual que é o 1, qual que é o 2, tá? Versicolor vai ser o y igual a 1 e virgínica vai ser os dados com y igual a 2. Daí, então, você pode obter para o grupo setosa. Então, você vai obter a mesma função, tá? Só que agora para os dados setosa, tá? Então, aqui, ó, um novo objeto que você tem setosa, né? Então, você pode olhar aqui, ó. Se você colocar setosa, ele vai aparecer os dados só com espécie igual a 0, ok? Mesma coisa para virgínica e mesma coisa para versicolor. Então, aqui você consegue obter as estatísticas descritivas. No caso aqui, ele só está mostrando o desvio padrão, porque é o desvio padrão que está por último, tá? Mas aí vocês podem mudar aqui, mudar a ordem ou deixar cada célula com uma média, o outro com desvio padrão. E aí ele vai mostrar para vocês a média e o desvio padrão também. Uma coisa importante que eu não falei, que não sei se todos sabem, é que no Python, os índices, eles começam do 0, tá? Então, no R eles começam do 1, no Python eles começam do 0. Então, se você quiser a primeira observação da espécie setosa, você vai usar setosa.iloc, e aí você vai colocar, então, eu quero a linha 0, tá? Você vai colocar linha 0, vírgula, e aí você vai colocar, então, então aqui, ó, vai ser linha, coluna, tá? Mas você tem que dizer quem que você vai pegar daquela coluna. Então, se eu colocar 2 pontos, eu vou pegar todas as colunas. Se eu colocar 0, 0, ele vai me dar a primeira observação, que seria o comprimento da sépala na primeira linha do setosa, tá? Só pra gente conferir aqui, ó. Se eu mostrar setosa.head, primeiro a linha vai ser 5.1, 3.5, 0.4, 0.2 e espécie 0, tá? Então, 5.1, 3.5, 0.4, 0.2, 0, ok? A matriz de correlações, então a gente usa o core match e depois eu vou usar o heat map do Seaborn, tá? Então, aqui ele vai fazer para mim um mapa de calor das correlações, tá? Então, nesse caso aqui, a paleta dele de cores está da seguinte forma: a correlação mais forte está o mais claro, tá? E no caso, ele coloca a paleta até o mínimo valor observado, que seria menos 0.4, e os valores, então, as células aqui que estão mais fortes apresentam menor correlação, tá? Dá para mudar esses parâmetros aqui dentro do heatmap, tá? E vocês podem mexer um pouquinho para ver outras possibilidades. E para fazer a visualização dos dados, então, num gráfico de dispersão em que a gente coloque uma cor diferente para cada espécie. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer, então, um gráfico de dispersão, eu pedi do comprimento da sépala e largura da sépala. Então, ó, no eixo X aqui tá o comprimento da sépala, no eixo Y tá a largura da sépala, tá? E eu tô fazendo aqui, ó, o iris target era a espécie, tá? Então, lembra, se você quiser colocar aqui em cima, iris target seria a identificação da espécie, tá? Então, como que você vai fazer esse gráfico aqui? Então, você vai colocar que você quer a variável 1, então a característica 1, a característica 2, e você quer que a cor seja definida de acordo com o seu target, ou seja, que a cor seja definida de acordo com a sua espécie, tá? Então, para cada espécie aqui, a gente tem uma cor diferente. Bom, pessoal, tem outras possibilidades, tá? Então, a minha ideia aqui é dar um start para vocês, mostro algumas possibilidades, né, de como visualizar, de como calcular as medidas resumo para os dados. Então, lembrando,
A gente tem 4 variáveis, mais a espécie, e a gente tem 150 observações, né? Lembra, a gente tinha 50 de cada espécie, tá? Então, essas técnicas que a gente usou aqui, elas podem ser usadas também para outros problemas, né? Mas existem outras técnicas também de análise multivariada, e aí eu deixo para vocês mexerem um pouquinho e verem como que você faz, por exemplo, as faces de Chernoff ou os gráficos de radar, tá? E vocês dão uma pesquisada, procurem sempre pesquisar em inglês, tá? Então, se vocês forem pesquisar, escreve o nome da técnica que você quer em inglês, coloca Python e ele vai aparecer para você o pacote e a função, tá? E aí assim a gente vai obtendo mais ferramentas, né, para fazer as nossas análises. Então, esse curso de análise multivariada, eu imagino ele como uma grande caixa de ferramentas, tá? Então a gente vai ver as ferramentas. Hoje a gente viu ferramentas para análise descritiva, agora a gente vai ver um pouco mais de ferramentas teóricas, né, do ferramental teórico, então notação matricial, distribuição normal multivariada, inferência, né? E aí depois a gente vê, na segunda parte do curso, a gente vê então técnicas, né? Então cada técnica dessa é uma ferramenta diferente que você vai acumulando aí na sua grande caixa de ferramentas ao longo do curso, tá bom? Então por hoje é só.